Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, a Polícia Federal, eles estão assim, encarqueirado de trabalho. Porque o que acontece no governo Bolsonaro, eles cometeram muitos crimes. E tem um outro porém nisso aí. Nos 4 anos de governo, ele expandiu a roubalheira pelo Brasil inteiro. Agora, a Polícia Federal está até com dificuldade em termos de investigação dessa roubalheira toda que aconteceu no Brasil. Inclusive o caso daquelas emendas parlamentares. Agora, inclusive essas emendas parlamentares têm envolvimento de deputados do PL, partido do ex-presidente, o genocida Bolsonaro. E tem outra. A organização da roubalheira era tão grande que o pessoal tinha até uma estrutura armada que era a serviço da organização criminosa. E essa a estrutura armada, qual era o trabalho deles? O trabalho deles, inclusive, era forçar, pressionar os prefeitos que recebiam aquela parte das emendas parlamentares, porque já no começo já tinha aqueles que já desviavam uma parte, e a parte que ia para o prefeito, essa organização criminosa ia lá e pressionava o prefeito, que era justamente que eles queriam a parte da organização. Agora, a Procuradoria-Geral da República sustentou ao Supremo Tribunal Federal que 2 deputados federais do PL, e tem outro, não é só os 2 deputados, tem até um suplente, eles montaram, diz que foi eles que montaram a organização criminosa para comercializar a destinação das emendas parlamentares aos municípios do Nordeste. E isso, inclusive, mediante pagamento de propina. E essa organização, um órgão denunciou o suplente Bosco Costa, do Ceará, e os deputados Josemar Maranhãozinho, e também, sabe quem participava disso? Um pastor evangélico, conhecido como Pastor Gil. É esse pessoal que prega a palavra de Deus. Eles também estão envolvidos nessa captação de grana das emendas parlamentares. Agora, e tem outra, o Josemar e o pastor Gil são do Maranhão. E tem outra, a organização criminosa. A polícia está investigando e eles estão envolvidos
né, com a organização criminosa e corrupção passiva. Para o vice-procurador-geral da República, o Wildenburgo Chateaubriand, os três estavam todo no núcleo criminoso voltado à negociação da verba. É a verba dele, que o Arthur Lira, que era o cabeça dessa. O Arthur Lira, lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, é o que mais brigava por isso. Inclusive, o Arthur Lira é o que fazia chantagem ao presidente Lula para liberar essas emendas parlamentares que eles dizem. Só que tem um negócio. Aí o presidente Lula indicou o Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal e o Flávio Dino tomou a decisão de parar essas emendas. Por quê? Porque já tinham a procedência de uma outra ministra dizendo que essas emendas parlamentares eram inconstitucional. Agora, a Polícia Federal afirma ter reunido fortes elementos para demonstrarem o modo operante. Isso, inclusive, já tem até o agiota Josival Cavalcante da Silva, conhecido como Pacovan, que ele emprestava o dinheiro aos parlamentares investigados. Era uma enrolação, que isso era, inclusive, para envolver os prefeitos e fazer com que os prefeitos dessem uma parte daquilo que eles recebiam das emendas parlamentares. Agora, quem estava também, que a Polícia Federal disse que quem estaria na frente de toda essa associação criminosa era o tal de Maranhãozinho, porque ele é que diz que capitaneavam e inclusive fazia a destinação dos recursos provenientes das emendas para os municípios. E diz que ele usava até uma estrutura operacional, essa que eu tinha falado, essa estrutura operacional armada. Diz que isso, inclusive, foi a criação do Maranhãozinho, que era, sabe como é que é? Chega no gabinete do prefeito, chega lá o pessoal tudo com arma na mão, aí o prefeito não tem jeito, tem que devolver. Aí ele tinha que fazer a devolução de parte das verbas dessas emendas parlamentares. Agora, segundo a denúncia da PGR, o grupo, inclusive, para um prefeito, pediu 1.660.000 a um prefeito lá de São José do Ribamar, no Maranhão. O nome do prefeito é o Eudes Ribeiro. E eles pediram essa quantia de 1.600.000 para mandar uma emenda parlamentar de 7 milhões para o município. Agora, esse tipo de coisa, inclusive, é uma enrolação danada, porque
Tem até a Polícia Federal, que inclusive que está pedindo para tirar do Cássio Nunes Marques, inclusive do Supremo Tribunal Federal, isso a Polícia Federal, que é para tirar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, ao menos uma parte daquela operação Overglen, que o inquérito quer gerar apreensão no mundo político. Agora, a nova ideia da Polícia Federal, conforme solicitação apresentada a Cássio Nunes Marques, isso na sexta-feira passada, e tem outra, deixou no Supremo Tribunal Federal somente a apuração. O que a Polícia Federal quer? Que somente a apuração que menciona as pessoas que têm foro privilegiado, como deputados, senadores, ficar no Supremo Tribunal Federal. Agora, as pessoas que não têm foro privilegiado, ir para a primeira instância. É isso que as investigações da Polícia Federal está pedindo. Agora, o ministro ainda não se pronunciou sobre o pedido. Agora, na última segunda-feira, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, rejeitou a tentativa da Polícia Federal de emplacar o ministro Flávio Dino como relator dessa operação Overglen que eles querem tirar da mão do ministro Cássio Nunes Marques. Agora, o argumento da corporação é que o magistrado deveria comandar as investigações por já estar no relatório de outros casos sobre possível desvio de dinheiro de emenda parlamentares, que nem aquela que está envolvida o Maranhãozinho lá. O pessoal do Maranhão, que inclusive na organização criminosa, tem até uma parte da organização criminosa que é para pressionar os prefeitos, e é uma parte da organização é armada. Eles vão na prefeitura armado. E essa operação Overglen, que visa desarticular uma organização criminosa, inclusive a do Maranhãozinho, envolvida em fraudes licitatórias e desvio de recursos públicos, e corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive por meio daquelas emendas. Essas ditas emendas parlamentares defendidas pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, na investigação que o ministro Dino, Flávio Dino, está fazendo, pelo andar da carruagem, as investigações vai trazer à tona uma grande corrupção, um grande roubo, ou um dos maiores roubos já praticado com o dinheiro público. Agora, a análise do pedido, inclusive, que o Barroso afirmou que não há, no atual estágio das apurações, identidade de partes ou de origem que justifique a vinculação do procedimento criminal com as investigações
determinada pelo ministro Flávio Dino. Agora, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal após a Polícia Federal encontrar menções ao deputado federal Elmar do Nascimento, do União da Bahia também. Não é só aqueles deputados do Maranhão. Tem esse Elmar Nascimento, que é bolsonarista, da Bahia. Agora, a corporação sustenta que os empresários Alex Rezende Parente e José Marcos de Moura, conhecido como o Rei do Lixo, e tem outra, e Lucas Lobão, chefe do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, isso do governo do genocida Jair Bolsonaro, quer dizer, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, partido que só tem a maior parte, inclusive dos que estão no Congresso Nacional, quase 60% dos parlamentares do PL estão sendo investigados por corrupção. E esse, que é Departamento Nacional de Obras, aí o Lucas Lobão, ele seria também o líder do esquema criminoso. E o inquérito policial surgiu após a notícia crime da Controladoria Geral da União listar suspeitas de irregularidade que foram encontradas firmados entre a coordenação do DENOX da Bahia e a empresa Alfa Pavimentação e Serviços e Construção Limitada. Agora, a suposta organização criminosa que diz a Polícia Federal é suspeita de movimentar cerca de 1,4 bilhões de reais. Não é milhão, é bilhão. Isso proveniente de contratos fraudulentos e de obra superfaturada. Também conta com a célula de apoio de informação composta por policiais, com a função dos policiais é repassar informações, inclusive a organização criminosa. Agora, e já foram, inclusive, identificados alguns agentes federais envolvidos na diligência sigilosa da Polícia Federal. E entre os crimes sobre a apuração da Polícia Federal, a corrupção ativa passiva, peculato, fraude, licitação, contratos, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Agora, o primo do Elmar, o vereador de Campo Formoso, lá da Bahia, o tal de Francisquinho Nascimento, que também é do União, partido que apoia o Bolsonaro, quer dizer, todos eles são bolsonaristas. Foi um dos alvos da primeira fase da operação da Polícia Federal, isso já lá em dezembro. A Overglen despertou a apreensão em parte do mundo político após a Polícia Federal, inclusive, ter apreendido R$ 1 milhão
em um avião que estava, inclusive, esse avião que estava em Salvador, já na pista para ir para Brasília, levando essa carga de dinheiro para, sabe quem? Para esses parlamentares e outros, que a matéria não cita, porque o que acontece, o que tem de parlamentar sendo investigado por meter a mão na grana da população, inclusive parlamentares do PL, tanto senador como deputados, tem um bando. Agora, a Polícia Federal, depois que o Bolsonaro saiu, né, fugiu do governo, porque ele fugiu, ele não saiu, ele pegou um avião, roubou praticamente uma parte do patrimônio público, em termos de joias, relógio, encheu 2 malas. Isso quem falou, inclusive, foi o tenente-coronel Mauro Cid. Isso está, inclusive, no relatório, que tem mais de 800 páginas, que a Polícia Federal mandou para a PGR. Tem muito mais de 800. Agora, a Polícia Federal está com uma carga de trabalho grande. Por quê? Porque no governo Bolsonaro ele liberou a roubalheira. E eu não sei como tem gente que apoia o Bolsonaro, inclusive o tal de Hugo Mota, que mentiu em uma entrevista lá na Paraíba, em João Pessoa, em uma rádio. Ele mentiu dizendo que no dia 8 de janeiro não teve tentativa de golpe. Agora, vou lhe falar uma coisa. Esse tal de Hugo Mota já começou presidindo a Câmara, já errando pra carambas. Porque o que acontece? Ou ele é surdo ou ele é cego, de não ter visto reportagem e ouvido muitas denúncias em todos os canais de televisão, na mídia, tem tudo gravado, e ele, o bonitão, o tal de Hugo Mota, que por sinal vai ter vida curta na política, porque já começou mentindo, inclusive para a população que elegeu ele, que é a população lá da Paraíba. E ele mentiu para a população da Paraíba. Então a população da Paraíba tem que ficar esperta com esse tal de Hugo Mota e nas próximas eleições não votar nele, porque ele é um mentiroso. Ele mentiu para a população, dizendo que no dia 8 de janeiro de 2023 não houve tentativa de golpe. Quer dizer, todo o trabalho que a Polícia Federal fez para ele, para o Hugo Mota, não vale de nada. Porque ele é bolsonarista também. Agora, será que também ele não está envolvido em toda essa falcatrua, inclusive da tentativa de golpe de Estado, porque ele é bolsonarista, pelo que ele colocou.
E mentiu, como mente o Bolsonaro. Quer dizer, os bolsonaristas já pegaram o mote do Bolsonaro, que na política tem que ser mentiroso. Agora, ele não pode esquecer, inclusive, que o Bolsonaro queria dar o golpe para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós não queremos, porque nós já tivemos. E ditadura militar fascista no Brasil, nós não queremos mais. Porque nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.